espero que estejam todos bem. E gostaria de convidá-los para iniciarmos o encontro desse dia com uma breve prece. Então, onde nós estivermos, vamos deixar nossa coluna ereta, sentarmos confortavelmente. Fazemos uma respiração lenta e profunda, relaxando. A respiração nos ajuda a estabelecermos uma conexão com o plano superior, a eliminarmos de nossa mente as preocupações, os pensamentos do dia a dia. Agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades infinitas de recomeço, pela oportunidade de estarmos aqui, buscando um pouquinho mais de conhecimento, de esclarecimento, para que nos fortaleçamos e prossigamos confiantes e esperançosos de dias melhores. Então, sabedores que somos, de que fazemos parte de uma corrente de amor, de bem, agradecemos pelos mentores da Casa Paz e Luz, por este trabalho, e por toda a assistência que a casa nos proporciona e seus trabalhadores. Então vamos pedir permissão para iniciarmos o encontro de estudo, de reflexão dessa tarde. Que assim seja. Eu falei tarde porque o vídeo está sendo gravado à tarde, mas não necessariamente à tarde. Então, convido a todos para conversarmos um pouquinho sobre a fé. Pois é, a fé. A fé que está sendo mais do que nunca necessária, né, nos dias atuais. Esse vídeo está sendo gravado no mês de fevereiro de 2021, então ainda estamos passando pela quarentena, por uma quarentena motivada pelo vírus da Covid-19. Então ainda estamos tendo que manter o distanciamento social, tendo que nos mantermos muitas vezes isolados de qualquer contato humano ou da maioria dos contatos humanos que estávamos acostumados a ter. E isso, sem dúvida, está gerando muitas emoções, muitos sentimentos, por vezes contraditórios em nossos corações, né? Tenho conversado com muitas pessoas que estão manifestando muita ansiedade, às vezes até mesmo pânico, muita angústia, às vezes quadros mais difíceis, né, de depressão, mas num grau ou outro todos nós estamos tendo que encarar, né, uma situação bastante delicada no nosso íntimo, que muitas vezes acaba refletindo nas nossas obrigações, nas nossas tarefas diárias. Então eu trouxe esse tema justamente para conseguir tentar dialogar com essa situação hoje extrema que estamos passando, mas uma situação que no nosso grau evolutivo, que no planeta em que estamos momentaneamente experienciando, né, essa jornada reencarnatória, nos exige bastante, né? Sempre nos exigiu. Vamos falar um pouquinho então sobre as nossas crenças. Até como estamos sendo chamados a nos afastar muitas vezes das atividades externas, das atividades cotidianas, muitos de nós estamos tendo mais contato com o nosso mundo íntimo, né? Nos dando conta do que se passa, né, com mais frequência na nossa mente, no nosso íntimo mesmo. E isso pode ser utilizado ao nosso favor, porque bem sabemos que para que a gente possa
fazer uma modificação no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, nós precisamos, em primeiro lugar, nos conhecermos. Sabemos quem somos, em que ponto nós estamos, né? Nós queremos chegar a algum lugar, nós temos que partir de onde nós estamos. Então, aqueles que frequentam, que estudam um pouquinho da doutrina espírita, sabem que a gente usa o termo reforma íntima para nos referirmos àquele propósito de autoaperfeiçoamento, né? Dentro de aproximação com as leis do Cristo que nós buscamos. Mas onde é que nós estamos? Em que ponto nós estamos? Quais são as nossas crenças? Vamos ao termo crença. A autora Louise Hay, que é autora americana de um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, nos explica que crenças é o conjunto de ideias, de pensamentos e de experiências que se tornam verdade para nós. É aquilo que acaba se tornando verdadeiro para nós. São ideias, pensamentos que nós nutrimos há muito tempo, muitas vezes frutos das experiências que nós temos, não só nessa existência, e aí a doutrina espírita contribui já para nos trazer a informação de que nós temos múltiplas existências, né? Então nós trazemos uma bagagem anterior de experiências que geram nossas ideias, que geram os pensamentos que nós manifestamos na atualidade. As crenças que nós cultivamos são muito importantes no processo do nosso crescimento espiritual. Elas exercem um papel fundamental, por isso é muito importante nós conhecermos quais são as crenças que nós nutrimos, porque elas podem tanto favorecer quanto prejudicar o nosso processo de crescimento espiritual. E para que elas possam favorecer esse nosso processo de crescimento, elas precisam ser conhecidas por nós. Então é muito importante que nós tenhamos mais consciência de quais são os pensamentos que dominam a nossa mente com mais frequência. Para isso nós precisamos observar. Lembra que Jesus nos alertava que precisamos observar e vigiar. Vigiai e observar. E é isso, nossos pensamentos, nossas condutas, mas antes de termos condutas nós pensamos, né? Então é muito importante que nós tenhamos consciência daquilo que ocupa a nossa mente, da natureza dos nossos pensamentos, da natureza das nossas ideias. A reforma íntima enquanto projeto de vida, ela exige de nós que tenhamos otimismo, que tenhamos fé para alcançar esse objetivo. Nós precisamos acreditar, precisamos ter a crença de que é possível alcançarmos os nossos objetivos, alcançarmos a mudança que procuramos para que isso aconteça. Então precisamos conhecer quais são os nossos pensamentos, as nossas ideias. E se nós temos como objetivo mudar essas crenças, esses pensamentos e ideias, nós precisamos alimentar essa crença, mais uma crença de que é possível fazer essa modificação. A reforma íntima que buscamos só vai ser possível se nós alimentarmos, se nós cultivarmos uma relação de confiança conosco mesmo. Nós precisamos confiar que é possível, nós precisamos confiar que nós conseguiremos. E é importante falar nisso, porque muitas vezes nesse processo de reforma íntima, de modificação íntima, a gente às vezes se questiona, põe em dúvida, põe em xeque a nossa capacidade de superar determinadas dificuldades. Porque muitas vezes, ao longo de muitas experiências, algumas crenças se solidificam no nosso íntimo a tal ponto que acabam moldando a nossa própria personalidade. E aí, quando vamos nos defrontar com uma
tentativa de modificação, pela busca de desenvolvermos no nosso cotidiano, na nossa vida de relação com as outras pessoas, seja no trabalho, seja numa vida afetiva, seja na vida familiar ou entre amigos, a gente se depara com traços de nossa personalidade que às vezes parecem ser obstáculos intransponíveis a determinadas atitudes ou a determinadas virtudes que desejamos colocar em prática. E isso pode nos gerar muita frustração e pode começar a estabelecer uma crença de que não somos capazes de superar determinados obstáculos, de vencer determinadas dificuldades na nossa vida íntima e, como consequência, na nossa vida de relação, na nossa vida no mundo, né? Na nossa vida exterior. Eu gosto muito de um ensinamento que a professora Márcia de Luca, ela é uma professora de yoga e de meditação carioca, que já estudou com filósofos e professores renomados como Deepak Chopra, alguns podem conhecer, ele tem várias obras publicadas, mas ela nos traz um instrumento, uma explicação que eu acho que é bastante útil para que a gente reflita e acrescente na nossa vida, que é pensarmos em forma de que quando a gente quer conquistar uma mudança íntima, nós precisamos exercitar aquilo que ela chama do trio maravilha. Trio maravilha. Então, é como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide, ela coloca intenção. Nós temos que primeiro querer melhorar, né? Muitas vezes a necessidade nos faz buscar melhora. A dificuldade, mais das vezes, nos faz buscar memória. No meio espírita a gente costuma, já é bem conhecida essa frase, né? E tem muitos livros, a gente repete constantemente porque ela é bem verdadeira, que nos diz que a gente aprende pela dor ou pelo amor, só que mais frequentemente pela dor. Quantos de nós, às vezes, quando a nossa vida está saindo de acordo com o nosso desejo, né, os nossos desejos estão sendo atendidos, a gente muitas vezes se entrega, né, para aproveitar aquilo e cai numa ilusão, numa distração. A gente se distrai com a satisfação dos nossos desejos. Mas quando os obstáculos começam a aparecer, as necessidades, o sofrimento bate à nossa porta, a dor, aí a gente muitas vezes para e começa a se questionar. O que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Né? É por isso que nosso atual estágio evolutivo, infelizmente, a gente ainda necessita desse choque da dor, para que a gente olhe mais além e olhe além do que é material, além do mundo de formas e matéria, né? E busque mais a essência. Então, esse questionamento do porquê isso está acontecendo comigo nos leva a buscar respostas. E ao buscar as respostas, a gente aumenta nosso conhecimento, aumenta nossa sabedoria. Bom, então, primeira coisa, a necessidade, a dor nos faz querer melhorar. Porque daí a gente aprende que a gente precisa mudar a nossa atitude perante a vida para que a vida também responda, né? Nos dê respostas. É a lei de causa e efeito, de que aquilo que a gente está colhendo, a gente plantou. É a responsabilidade. Então, a gente aprende que a gente é responsável por aquilo que a gente está passando. Tudo aquilo que nos acontece é um efeito e a causa está sempre em nós, né? Seja no momento atual, seja no momento anterior. Então, intenção é o primeiro elemento para essa mudança íntima. Termos a intenção de melhorar. Com a intenção de melhorar,
O segundo elemento seria a disciplina. Precisamos manter uma disciplina. Porque o mundo, de forma e matéria, o mundo exterior, se nós não tivermos disciplina, ele nos engole, ele nos leva. É como se estivéssemos no mar e os acontecimentos da vida são as ondas que vão nos levando, que vão nos levando, vão nos levando. Então, para que a gente consiga nadar contra a maré, né, para que a gente consiga buscar as profundidades das águas, que é a essência, que é o conhecimento mais profundo, para que a gente saia da superfície, a gente precisa fazer um esforço. E esse esforço requer que tenhamos disciplina. E disciplina aí muitas vezes é confundida com rigidez. E não se trata de rigidez. A disciplina que nós falamos tem a ver com consistência. Ainda que não precisa se fazer muito, mas precisa se fazer sempre. E bem sabemos, né, que quando a gente se distrai, quando a gente começa a vivenciar, muitas vezes, hoje eu não tenho tempo para fazer uma prece, hoje eu não tenho tempo para fazer o evangelho no lar, hoje eu não tive tempo de fazer uma leitura, e a gente simplesmente vai vivendo, vai chegar um momento em que a gente vai sentir o peso. E aí esse peso vai se expressar de uma forma ou de outra, como sofrimento psíquico, que às vezes também redunda em sofrimento físico, né? Em dores no corpo e dores na alma. As dores na alma vão aparecer. Então a gente precisa ter disciplina para estabelecer uma rotina de cuidados espirituais, um pouquinho a cada dia. Se não temos tempo para nos dedicarmos, obviamente, no dia a dia, a gente precisa, né? A gente tem vida profissional, a gente tem vida familiar, nós temos nossos compromissos, ninguém consegue todos os dias estar no centro espírita, assistir uma palestra de 1 hora e tudo. Mas alguns minutos que sejam importantes é a disciplina, a consistência. É mais ou menos parecido com a higiene que nós já estamos acostumados a ter no nosso corpo físico. Nós sabemos que se passarmos um dia sem nos banharmos ou sem higienizarmos os nossos dentes, né, as toxinas vão se acumular no nosso corpo. E isso vai causar adoecimento. A mesma lógica, nós precisamos compreender que se aplica à nossa mente e ao nosso espírito. Se nós não tivermos uma disciplina de todos os dias higienizarmos a nossa mente, as toxinas vão se acumulando e esse acúmulo de toxinas mentais vão gerar adoecimento. E aí surgem as angústias, aí surgem as ansiedades, e aí surgem todas essas dificuldades, os medos, as culpas que nós às vezes relatamos que estão nos acometendo. Claro, gente, nós estamos falando aí de adoecimentos mentais severos, que têm causas e explicações muito mais complexas, né? Estamos falando mesmo de uma rotina, porque sabemos que se acumula cansaços, às vezes a gente está com uma estafa mental ou com uma sensação ruim, a gente às vezes não sabe explicar. Vamos pensar em estabelecermos um momento no dia, 5 minutos que sejam, para ficarmos em silêncio, para refletirmos sobre como foi nosso dia. Santo Agostinho recomendava que fizéssemos essa reflexão todas as noites antes de nos deitarmos para dormir. Essa reflexão de como foi o dia, quais foram os meus pensamentos, quais foram as minhas condutas, onde foi que eu falhei, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu posso fazer melhor amanhã. Lermos uma obra, um evangelho, ouvirmos uma música que nos relaxa, fazermos uma prece. Isso é suficiente para que façamos a higiene e nos libertemos, transmutemos aquelas toxinas que se acumularam ao longo do dia. Então, temos a intenção, temos a disciplina e o terceiro
componente desse trio maravilha é o tempo. Tempo para compreendermos que nós necessitamos de tempo para realizarmos as mudanças que buscamos. Trata-se aqui de não termos muito rigor conosco. Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir em outro momento, que nós falávamos sobre o auto-perdão, entra um pouco disso também. E aí eu lembro que a mesma autora, Louise Hay, nesse mesmo livro que eu comentava, Você Pode Curar Sua Vida, que também tem no YouTube, se buscarmos por Louise Hay, tem áudios, gravações em áudio das palestras dela e dos ensinamentos dela, vale muito a pena. Certa vez, então, lendo o livro, eu memorizei e foi um ponto que eu achei muito interessante, que tocou muito fundo em mim, que ela dizia: com os nossos amigos, nós devemos nos tratar, nos aconselhar com o mesmo carinho, com a mesma atenção que nós teríamos com um amigo querido, por exemplo. Muitas vezes aquele amigo que nós prezamos, né, que nós gostamos, um familiar, um amigo, enfim, que nos procure com problema, nós sempre temos uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo para dar. Mas agora, quando nós estamos numa dificuldade, nós somos rigorosos conosco. Nós somos críticos, rigorosos, somos implacáveis conosco mesmos. Não! Nós temos que compreender que precisamos de tempo para que as mudanças se consolidem. Porque nós estamos num processo de transformação, é um processo alquímico dentro da nossa psique. Porque nós trazemos uma bagagem anterior, crenças, ideias, pensamentos, experiências que estão consolidadas, e isso leva tempo. Mas precisamos de disciplina. Aí está a importância. O trio está sempre junto. A nossa intenção tem que estar sempre sendo renovada, a nossa disciplina tem que estar sempre sendo renovada, e precisamos de tempo para que isso aconteça. Então, muitas vezes a frustração vai nos acompanhar. E aqui no livro que nós estamos nos baseando, até para fazer essa conversa, eu gostaria de mostrar para vocês que é um livro fantástico, Reforma Íntima Sem Martírio, nos traz e nos alerta que a frustração, a sensação de frustração ainda vai nos acompanhar por muito tempo ainda nessa caminhada terrena, né? Justamente em razão da bagagem que nós trazemos, né? Que é uma bagagem ainda com muitos equívocos, com muitas dificuldades, muitas questões, muita ilusão, muita queda. Então, precisamos dar tempo para que essas mudanças se consolidem. Precisamos ter disciplina, no sentido de consistência, mas também precisamos do tempo. Deus nos deu o tempo. Mas Jesus também nos alertou que se tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de areia, nós conseguiremos. E aí, de novo, falemos da fé. Confiança em nós mesmos. Confiança no que Jesus nos ensinou. Que com fé nós conseguiremos, com disciplina, com intenção renovada, com vontade e dando tempo ao tempo. Temos que ter orgulho daquilo que nós já conquistamos. Temos sim que almejar a melhora. Temos que almejar a nossa melhora constante, consistente. Mas temos sim que nos alegrar e nos parabenizar, nos felicitar pelas conquistas que já fizemos, porque sabemos que já alcançamos muito, já alcançamos muita mudança. Estudando também as obras espíritas, a gente ouve, aprende que nós nunca fomos melhores no passado como somos hoje. Hoje, neste momento, nós estamos na nossa melhor versão. Isso significa que nós já melhoramos. Vamos melhorar mais? Sim, vamos. Mas nos alegremos com o dia de hoje, nos alegremos com as vitórias já conquistadas. Fé na nossa vitória. Existe um pensamento na filosofia oriental que eu acho muito bacana, que diz que
O passado é história, o futuro é mistério e o presente é onde está a essência, a nossa essência. É hoje. Então nos alegremos no dia de hoje, nos dediquemos no dia de hoje, busquemos a nossa melhora no dia de hoje. Com o tempo, lembrando sempre que o objetivo é sermos melhores e não os melhores. Muitas vezes a gente ouve ou nos pega pensando, ou mesmo ouve, eu já ouvi algumas vezes alguns irmãos dizer: mas eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita, eu não sou espírita. E aí pode se perguntar: bom, se o critério para ser espírita é a perfeição, então não existe um espírita no planeta Terra, não é verdade? Porque no planeta Terra sabemos que estamos todos comprometidos de alguma forma com o progresso. Então não somos perfeitos. Ninguém aqui no planeta Terra é perfeito. Então, vamos lembrar, o objetivo de todos nós, os espíritas inclusive, é serem melhores e não os melhores. Então, somos espíritas porque acreditamos na mensagem do Cristo, nos 5 princípios da doutrina espírita. Acreditamos em reencarnação, acreditamos na lei do progresso, no Cristo, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, em Deus. Por isso, mas estamos todos nessa caminhada. Então, o espírita é aquele que busca o seu autoaperfeiçoamento. Não é aquele que já atingiu a perfeição, é aquele que busca sinceramente o autoaperfeiçoamento. Então, estamos nessa busca, precisamos de tempo e confiança. E termos a certeza que os ensinamentos espíritas nos ajudam nessa caminhada. Então, nós usamos a nossa fé raciocinada e da inteligência, do raciocínio. Os postulados espíritas têm que chegar, precisam chegar em nosso coração. E com isso, nós nos aproximamos mais do Evangelho, né? Daquilo que é a proposta evangélica, trabalhando em nós mesmos aquilo que é necessário para o nosso crescimento, sem nunca esquecer de que Jesus nos lembrou que Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, nos dá tempo, né? Então, com essa mensagem, saibamos, em primeiro lugar, aproveitar as oportunidades de autoconhecimento, buscarmos esse autoconhecimento diário, então renovarmos a nossa vontade, renovarmos a nossa intenção de melhora, mantermos a nossa disciplina, estabelecermos o quanto é importante para nós essa busca. Então reservarmos diariamente um momento para nos conectarmos com esse plano superior, porque a espiritualidade está sempre de braços abertos, né? Está sempre o nosso anjo guardião, o anjo protetor está sempre disponível para nos auxiliar, desde que nós nos coloquemos abertos. Então, diariamente, tendo uma rotina de autorreflexão, de conexão com o plano superior, a gente vai aurir forças, vai alcançar aquela harmonia, aquele equilíbrio interno que são necessários para que nós possamos prosseguir com a nossa caminhada de forma mais equilibrada, de forma mais ajustada com os propósitos divinos. Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre sendo auxiliados, sendo amparados. Então, já está finalizando o tempo que nós temos disponível para essa conversa. Espero que de alguma forma essas
palavras que foram trazidas aqui possam auxiliar a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos nós que estamos nessa jornada, que possamos então mantermos confiantes, mantermos a fé no Pai, em nós mesmos e certos de que não estamos sós. Tudo acontece por uma razão. Temos que ter responsabilidade e também disciplina, intenção e tempo. Então, queridos irmãos, vamos encerrando a conversa desse dia. Espero que tenha sido proveitosa para todos nós e que estejamos todos na paz de Deus, na paz de Cristo e que os méritos dessa reflexão se estendam a todos vocês. Que possamos todos nós estarmos emanados no amor, no bem e na caridade. Que assim seja. Um grande abraço a todos.